Fala, nação, estou trazendo mais uma atualização aí do mercado da bola do Flamengo, dessa vez uma grande reviravolta aí no caso do Paquetá, porque enfim, o West Ham aceitou ali vender o jogador para o Flamengo, vai ser naquela tabela de preço ali de 40 milhões de euros. O problema, torcedor, é que eles querem liberar o Paquetá apenas no meio do ano, isso porque eles estão na zona do rebaixamento do campeonato inglês e acham que o Paquetá pode ajudar demais o clube a não cair, só que o Flamengo, muito pelo contrário, e tá muito certo na minha opinião, ele quer que o jogador venha imediatamente. Eu separei aqui um corte da programação. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Então vamos para o programa. Mas agora a gente vai para o Flamengo. Estamos recebendo aqui no Equipe F nosso companheiro, o Diego Garcia, que vai falar sobre essa notícia que nós apresentamos, né, Diego? Você acompanhando o caso no espn.com.br, em toda a parte digital da ESPN, sobre o Flamengo acionar o Gerson. Valor de 40 milhões. Queria que você contasse um pouco para o pessoal que está aqui na ESPN, Disney Plus e também no YouTube, o status desse imbróglio Flamengo e Gerson. Gerson que voltou ao futebol brasileiro agora para defender o Cruzeiro. Boa noite para você, Diego. Boa noite, Felipe. Boa noite, Brenner, Zé Eliazinho. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês essa noite. É isso aí, Felipe. Hoje foi a notícia do dia aí que o Flamengo entrou na justiça contra o Gerson. Foi um processo que foi aberto ontem, na 25ª Vara Civil do Rio de Janeiro. E nesse processo está em sigilo, está incorrendo em sigilo na justiça ainda. Então nem o Gerson e nem o pai dele, porque a empresa do pai dele, a FGM, também foi processada pelo Flamengo. Eles ainda não foram notificados. O Flamengo está cobrando uma rescisão antecipada de direitos de imagem no valor de 42.750.000. Então essa ação foi ajuizada agora, ainda vai correr ali os trâmites judiciais para ver o que vai acontecer, mas o Gerson já vai começar a se defender, vai ver o que acontece. O Flamengo então está cobrando aí, na verdade é um contrato antigo da época da saída do Gerson, porque ele tinha assinado ali um novo acordo de direitos de imagem, e nesse acordo ficou estipulado uma rescisão, caso ele acontecesse alguma coisa, seria uma rescisão antecipada de 40 milhões, é uma multa. O Flamengo decidiu não cobrar na época, está cobrando agora. Então, esperou aí um momento aí, o Gerson foi apresentado no Cruzeiro na segunda-feira, o processo foi aberto ontem, então o Flamengo acho que entendeu que era o momento mais propício para se cobrar essa multa, que ainda está em tempo, e o Gerson, por outro lado, o staff dele está tranquilo ainda, não vê com muita preocupação, entende que é muito motivado por essa saída dele ao Cruzeiro, mas o Flamengo está na sua razão também de cobrar, porque existe uma cláusula contratual que previa que essa cobrança poderia acontecer em algum momento. Diego, eu queria agradecer as informações. Claro, vai ser provavelmente um episódio longo, a gente sabe como as coisas se encaminham, mas estaremos acompanhando o caso. Eu vou querer ouvir o Zé, mas dando um abraço aqui pro Diego. Diego, obrigado pelos esclarecimentos, um abraço, boa cobertura. Valeu, Felipe, valeu, Brenner, valeu, Zé Elias, valeu, Zinho. Boa noite para vocês, bom programa. Zé, vamos lá, é uma história toma lá da cá? É o famoso toma lá da cá, né? Sim. E aí? Mas essa multa, se eu não me engano, por favor, me corrija se eu estiver errado, o BAP mencionou isso quando teve a negociação. Alguma coisa girando em torno de 40, 42 milhões, 42, alguma coisa assim. Sim. Na época da negociação, o BAP mencionou isso. O Gerson foi para lá, eles estavam esperando, o Gerson voltou em 6 meses, e aí é uma forma de você cobrar com as pessoas estando aqui no Brasil, que acho que o rito do processo é um pouco mais rápido, notificar advogado, é uma série de coisas. Acho que são contratos, cláusulas contratuais que aí a justiça vai determinar quem paga e quem não paga. A impressão que dá, né, analisando a linha de raciocínio do BAP nos últimos tempos, que realmente é uma forma de dar não vou dizer uma pancada, não é isso, mas de dar uma provocada no Gerson ali, de toma lá da cá, ação e reação. E assim, é legítimo por parte do Flamengo entrar com a ação na justiça. Tem a cláusula no contrato, que é o contrato de imagem, esse contrato é separado, né, do contrato de atleta. Esse contrato do atleta foi rescindido de forma unilateral, com pagamento da multa pelo Zenit. Então o Flamengo vai se amparar numa interpretação jurídica de que a justiça entenda que esse contrato de imagem se sobrepõe à rescisão unilateral e o Gerson tem de pagar esse valor, que seria o restante do contrato dele, é a multa estabelecida por esse contrato que o Flamengo argumenta. Então vai ser um embate jurídico. Só que, apesar de ser legítimo, pelo timing, isso indica que tem um quê de revanchismo nessa ação do Flamengo.
Porque ali na apresentação, o Gerson fala sobre as pancadas que tomou de alguns torcedores rubro-negros, e ali o pai do Gerson, até de forma provocativa, né, posa com a camisa Atleta Marcão, que foi a brincadeira que o BAP fez na época da renovação de contrato. Então o Flamengo, na semana em que o Gerson é apresentado, na semana que há declarações do pai do Gerson ali, de certa forma, dizendo que foi tudo normal, a saída do Flamengo seguiu ali, o Zenit pagou a multa, o Gerson saiu e estava tudo certo, o Flamengo também entende que esse é o momento ideal para entrar com a ação. Porque eu fico pensando, do lado do BAP era ele, olha, vamos ficar com essa coisa engavetada aqui, porque vai que o Gerson volta para o Brasil, vai que ele resolve voltar para o Flamengo, ele tem uma relação de ídolo, mas nesse momento, né, essa cartada do Flamengo agora tem sim uma resposta para o Gerson, para o pai do Gerson sobretudo, e sim uma forma revanchista do Flamengo de dar resposta. Se vai ter ganho de causa ou não, a gente não sabe, mas que é legítimo por parte do clube reivindicar isso se tem uma cláusula, também não há dúvida nenhuma. É só pelo time mesmo, por ser na mesma semana de apresentação, que fica sim uma resposta do BAP ao atleta e sobretudo ao seu agente, que é o pai, o Marcão. Ô, Zinho, eu tenho que ir para o intervalo, mas queria jogar para você, tem algum ponto que te chama a atenção nessa história? Eu queria te ouvir para arrematar para a gente ir para o intervalo, que já tem São Paulo. A gente precisa, eu acho que é bem rapidinho, eu acho que tem que ter a gente até ter uma leitura com um cara que entenda dessa parte jurídica dos contratos dos atletas. Olhando friamente, olhando aí, é como o Breyer falou, se tem uma cláusula, e essa cláusula possibilita o Flamengo a entrar na justiça para querer receber essa multa, está no direito dele, mas o Gerson também pode falar, mas acertamos uma multa caso eu saísse antes do contrato. O Flamengo aceitou baixar, a multa que era de 100 veio para 25 milhões de euros, o clube russo veio e pagou. Então, assim, vai ser aquela briga de advogado. De um lado falando sobre isso, mas o Breyer veio, mas esses 25 milhões de euros era para o contrato CLT. O contrato da imagem não tem nada a ver. Eu acho que, assim, eles estão correndo paralelamente, né? Então, é uma briga boa que vai dar muitas oportunidades para os advogados, porque esses caras são bons, né? Para buscar ali uma falha aqui, uma falha ali. Mas eu tô com vocês, essa cobrança vem muito em cima só no momento que ele volta para o Brasil, porque não me parecia que ia acontecer isso se ele permanecesse na Rússia. E aí, Brás, a gente teve essa informação hoje, né, que foi publicada pelo Guardian, também foi confirmada pelo nosso colega Mauro César, que dá conta de que o West Ham, enfim, topa negociar o Paquetá nos moldes que o interessa, que é o liberando só no meio do ano. Então, poderia vendê-lo agora, ele continuar lá na Inglaterra por empréstimo e no meio do ano vir para o Brasil. Então, é uma possibilidade que o Flamengo pode topar ou não, mas, enfim, as partes vão tentando se acertar aí nessas próximas horas, nos próximos dias. Bom, é isso. Eu tenho só algumas informações complementares sobre essa matéria do Mauro César, de apurar. De fato, é isso mesmo que o Guardian soltou, mas aí eu já tenho algumas informações do lado do Flamengo. A princípio, esse modelo de negócio que o West Ham quer não agrada ao Flamengo, tá? O Flamengo vai tentar a todo custo trazer ele para agora. E a outra informação que eu tenho, alguns outros veículos, enfim, respeito à apuração de todo mundo, assim, a apuração que eu tenho é que o Flamengo ainda não apresentou uma proposta oficial para o West. Se fala muito de teria oferecido 30, 35, o Flamengo ainda não formalizou uma proposta ao West Ham, pelo menos a minha apuração indica isso. O que aconteceu até agora, o que me passaram, é que quem tem conversado com a diretoria do West Ham é o staff do Paquetá, que está ali aliado ao Flamengo no objetivo de tentar convencer os ingleses a vendê-lo. O que rola muito nessa conversa do staff com a diretoria do West Ham, o staff tem uma noção de mais ou menos o que eles querem para dar negócio. E aí o staff tem passado esse panorama para o Flamengo.
O Flamengo está preparando uma proposta para fazer agora. E até o nosso colega colunista também, Rodrigo Matos, disse que é provável que aconteça essa conversa direta entre as duas diretorias amanhã. Então, aí nessa conversa, o Flamengo vai oficialmente oficializar uma proposta pelo West Ham, e aí se fala que é realmente ali onde o Flamengo consegue esticar a corda, que é ali na casa dos 40 milhões de euros, e o Flamengo, obviamente, como a gente já vem conversando, conta, né, a seu favor com a vontade do Paquetá de sair de imediato. Agora, o que tem me passado é que é uma negociação extremamente difícil. Óbvio que a vontade do Paquetá ajuda, mas tem todo o contexto de um clube brigando contra o rebaixamento e é um dos principais jogadores do time. Então o Flamengo vai ter que ter um poder de convencimento, e o staff do Paquetá também, e o próprio Paquetá, para conseguir essa liberação antes. Mas desde já o que me passa aqui é muito difícil a negociação. Bruno, olha só, do staff eu tenho uma coisa um pouco diferente, que o Flamengo fez uma proposta, que pode não ter sido formalizada no papel, mas de 30 milhões que teria sido recusada, porque o Flamengo sabia que ia ser recusada. Então, na prática, é assim, o Flamengo fez uma oferta sabendo que ia ser recusada e preparado para subir para 35 ou 40. O Guardian fala numa proposta de 35 milhões que teria sido recusada. Eu tenho 30, que não foi formalizada, mas que foi feita e que o Flamengo já sabia que ia ser recusada. O outro ponto, o Guardian de fato diz isso daí. O que o West Ham quer? O West Ham quer vender agora e ter um reempréstimo do Flamengo para o West Ham até julho. Por quê? Porque com essa proposta, com essa formalização da venda, o West Ham não corre risco no fair play financeiro e pode usar a promessa do dinheiro cair em julho para contratar outro jogador nesta janela. Então, o que eu ouço é que o West Ham está blefando ao dizer só te entrego em julho. O Flamengo deixa claro, como o Bruno disse, é a mesma apuração que eu tenho. O Flamengo não quer que o Paquetá venha só em julho. Mas a outra hipótese, diferente até do que eu falei nos últimos dias, o Flamengo espera, o Flamengo compra, aceita que entregue em julho e acompanha. Não é isso. O Flamengo, então, espera. É uma hipótese. Espera. E aí o West Ham vai ter Tottenham sábado. Paquetá não joga, está machucado. Eu tinha dito que iria jogar porque tinha se recuperado da lesão do Queen's Park Rangers, não está recuperado da lesão, não joga contra o Tottenham. Aí, digamos, o West Ham perde para o Tottenham, perde para o Sunderland, perde para o Chelsea, perde para o Manchester United, perde para o Bournemouth, perde para o Liverpool, são 7 jogos, faltou um Burnley. Em 28 de fevereiro, o jogo contra o Liverpool, está virtualmente rebaixado. O Flamengo diz, agora eu compro agora e você me entrega agora, dia 1º de março. Eu não sei se o Flamengo vai fazer isso, se o Flamengo vai aceitar, embora não queira, comprar para que ele venha jogar em julho. Eu estou dizendo julho, porque em maio acaba o campeonato inglês, mas ele tem que jogar para jogar a Copa do Mundo, né? Então não viria em maio, viria em julho. Ou se o Flamengo bate o pé e compra agora, e agora pode ser... Perdeu para o Tottenham, fecha. Perdeu para o Tottenham, para o Sunderland e para o Chelsea, fecha, porque o West Ham vai cair mesmo. Ô Danilo, é para ter pressa para vir agora? O Flamengo quer agora, o Paquetá também, até porque tem a Copa do Mundo, né? E ele quer, enfim, quer estar aqui no Brasil até a Copa do Mundo. Ele acha que é o melhor para ele, a melhor preparação para ele até lá. É preciso ter tanta pressa? Se a gente for pensar no calendário brasileiro, a fase decisiva das principais competições vem no segundo semestre. Ou, de repente, esse modelo de negócio é uma brecha que o Flamengo pode aproveitar? Sim, eles topam, então pra gente tá bom. Eu não vejo a posição do Paquetá como uma carência. Eu acho que o Paquetá agrega muito. Um jogador, baita jogador, joga em mais de uma posição no meio de campo. Mas eu não vejo assim, nossa, o Flamengo precisa desesperadamente desse jogador para ter condições de fazer um bom campeonato brasileiro. O Flamengo precisa desse jogador para se classificar na primeira fase da Libertadores. Eu acho que não precisa. A grande questão para mim é, você vai conseguir melhorar as suas condições de negócio se você esperar até a janela do meio do ano?
os últimos exemplos que a gente teve, a resposta é sim. Então, no caso do Andréas, eu não estou comparando aqui qualidade de jogador, nada, mas o Palmeiras ofereceu em janeiro 20, comprou por 10 no meio do ano. Então, de repente, você pode conseguir um negócio melhor numa proposta no meio do ano? Se você conseguir, para mim, é muito melhor o Flamengo, por mais dinheiro que tenha, se o Flamengo puder economizar, é melhor. E porque, para mim, não tem essa carência. Acho um Paquetá que vai realmente ser um grande jogador, ele vai poder jogar aberto pela direita, tirando o Carrascal, ele pode jogar como 8, quando o Jorginho não puder jogar, ele pode jogar, enfim, vários lugares que ele pode jogar. Se de repente um dia o Arrascaeta não pode jogar, ele não é o 10 ideal, mas ele pode fazer essa função também. Então, assim, até falso 9 ele fez. Pois é, até falso 9. E aliás, por falar nisso, inclusive, eu lembrei até de uma vez que eu vi um Palmeiras e Flamengo do lado do César Sampaio, quando o Sampaio ainda não trabalhava para a seleção, era uma pauta especial que eu estava vendo. Ele olhou o Paquetá jogando pelo Flamengo e falou assim: esse moleque aí, ele pode jogar em qualquer lugar do 5 para frente, craque, olha o físico que ele tem, daqui uns 5, 6 anos. Esse foi o último jogo que o Palmeiras ganhou do Flamengo no Campeonato Brasileiro, aquele gol do Davidson, 2017. Foi ali, 17? 17. Foi ali a vez que eu tava com o César Sampaio, e aí ele elogiou muito o Paquetá. Então eu lembro até hoje, depois o Paquetá foi convocado uma vez atrás da outra pelo Tite. Então, assim, jogadoraço. Agora, se você tiver condições de repente falar com o West Ham, ok, a gente espera até maio, mas então vamos fazer um negócio melhor pra mim? Você tá recusando aqui os 40, vamos fazer por 30 no meio do ano? Eu faria. Ô, Brás, por que o Flamengo tá com tanta pressa? E o Paquetá também, né? O Paquetá é pensando em Copa, porque esse negócio tem que ocorrer tão cedo na visão tanto do staff do jogador quanto do clube? Eu acho que é uma junção da vontade do jogador, né? Inclusive, ele já manifestou isso para a diretoria do West Ham, e eu acho que ele também passa por essa questão de Copa do Mundo, né? E a outra questão também do lado dele, que eu falei aqui já no programa, é que ele no Flamengo ele vê que ele vai ter chance de ser campeão, né? Ele tem pouquíssimos títulos como profissional, e no West Ham ele provavelmente não terá muitas oportunidades. Não teve, por exemplo. Pois é. E o Flamengo... O Flamengo, eu acho que está sendo um pouco... Eu falei sobre isso ontem aqui no programa. Nenhum jogador tem mobilizado tanto a torcida como o Paquetá. Até outras contratações de impacto aí recentes não mobilizaram tanto a torcida como o Paquetá, que eu acho que é pela identificação dele com o clube, um garoto do Ninho, e que sempre demonstrou muito amor pelo Flamengo, sempre teve essa conexão, nunca deixou de ter. Então ele tem uma conexão muito grande com a torcida, e eu acho que isso fez a torcida ficar mais mobilizada. Isso, de certo ponto, também tem contagiado a diretoria para que esse casamento dê certo. O Bobby Moore ganhou mais títulos no West Ham do que o Paquetá. Errei. O Bobby Moore ganhou a Copa da Inglaterra de 64, a Supercopa de 64 e a Copa das Copas de 65. Pelo West Ham. É um herói. Eu não sei se você... E foi campeão do mundo pela Inglaterra. Olha, é verdade. Vocês vão se lembrar aí do início do programa, a nossa enquete era sobre Paquetá. Ela continua no ar aí para vocês podem continuar votando, mas vamos ver como está a parcial por hora. E a pergunta era, na negociação com o West Ham por Paquetá, o que o Flamengo deve fazer? Aceitar o que eles estão querendo, o que os ingleses pedem, e trazer o Paquetá em julho, tá ganhando, hein? 32%. Aceitar só se o Paquetá vier agora, não é pra já, 28%. Torcer contra o West Ham para vir logo, 16%. Ou não contratar o Paquetá porque é caro demais, 40 milhões de euros, você tá doido, é muito dinheiro, muito caro, 23%. Então você tá ganhando... 23%, acho que é muito caro. Vocês estão ganhando bem, hein, gente? Vocês estão ganhando. A Ilha de Paquetá vai voltar em peso para ser agora, para aproveitar o verão, porque o Paquetá voltando para o Flamengo vai bombar lá o turismo lá na Ilha de Paquetá. Eu tô só imaginando as dancinhas do Paquetá no Maracanã, o sucesso que vai fazer isso. Nossa Senhora, não tá escrito.
Fala, nação, acompanhamos aí a programação, mais um capítulo da novela Paquetá e Flamengo. A torcida do Flamengo já tá ficando cansada, né? Isso porque essa negociação está se arrastando, cada dia tem um capítulo novo. Dessa vez, o West Ham finalmente aceitou vender ali o Paquetá para o Flamengo. Eles estavam resistindo porque sabe, né, que é um grande jogador. O Paquetá já deixou bem claro que o desejo dele é fazer essa transferência ali para o Flamengo. Com certeza, ele tá pensando também em seleção brasileira. Esse aqui é um ano de Copa do Mundo e o Paquetá jogando no Flamengo, que é uma das maiores vitrines aí do futebol brasileiro. Com certeza vai cavar o seu lugarzinho ali na seleção, um jogador de bastante qualidade, vai agregar muito ali no time do Flamengo. O Flamengo, mais uma vez, vai ser aí favorito para conquistar todos os títulos. Um jogador muito versátil do meio campo para frente, praticamente ali joga em todas as posições com bastante qualidade. Agora, torcedor, como a gente viu numa reportagem anterior, o West Ham vai fazer também uma reunião com os seus acionistas agora nesse final de semana. A gente espera que essa reunião tenha um final feliz ali para a torcida flamenguista. O jogador já não está pensando mais no West Ham, como a gente viu ali na reportagem. Ele passou ali muito nervoso ali em Londres, né, torcedor? Teve aquele problema ali também e agora ele está querendo voltar para sua casa, onde foi ali revelado pelo Mengão e vai fazer muita diferença para o clube rubro-negro. E aí, torcedor, qual a sua expectativa para essa contratação aí? Tá virando uma novela Paquetá e Flamengo? Deixa nos comentários que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Então, até uma próxima.